Bote feito. Bote fé. Bote fé. Bote fé. Bote Bote fé. fé. Bote fé. Bote fé. Bote fé. Está no ar o programa Bote Fé. Você é a sua salvação. Um programa jornalístico a favor da cidadania. Com Vicente Andrade. É isso aí, meus amigos. Boa noite para você. Eu me chamo Vicente Andrade. Está no ar mais uma edição do programa Bote Fé. Você é a sua salvação. Um programa jornalístico a favor da cidadania. Aqui pelo Facebook perfil do Vicente Andrade, nessa noite de quarta-feira, Dia do Trabalhador, 1º de maio de 2019, Dia do Trabalhador. Parabéns você, trabalhador, parabéns a todos nós que lutam no dia a dia para sobreviver. E hoje eu estou aqui com a presença do mestre Van Grande para fazer, Van Grande, essa homenagem ao nosso querido e um dos pioneiros capoeiristas aqui de Piauí, o mestre Zé Bala. Então, seja bem-vindo a você, mestre Van Grande, mais uma vez. Seja bem-vindo ao programa Bote Fé, mestre. Obrigado, boa noite, Vicente, boa noite a todos. Vicente, para falar do mestre Zé Bala, nós precisaríamos de uma vida inteira, né? É uma satisfação muito grande falar sobre o mestre, porque o mestre, para quem o conhece de verdade, sabe que todas as palavras que eu puder falar aqui vai ser pouco para a grandeza daquele velho para a gente. Todos que esteve ao lado dele, que convive até hoje, né? É muito importante. Eu vim morar na região em 1980 e 1989, né? E com isso eu tive a grandeza de conhecer uma certa feita, passando na rua, aqui do lado da feirinha ali, de ver uma roda de capoeira, né? E o maestro, quem era o maestro, né, naquela época? Me contagiou, mestre Zé Bala. Conheci essa figura, isso foi em 91, foi 90 para 91, né? Já final de 90 para 91. E para mim foi uma satisfação muito grande. A partir daquele dia, eu não ganhei um mestre de capoeira, eu ganhei um pai. Né? Na verdade, eu ganhei um pai. E pela simplicidade, o cara é extraordinário. Né? Pela simplicidade, pela forma dele ser, pela forma dele tratar, pela elegância, a educação de tratar todo mundo. Né? Mestre Bala não tinha distinção, ele não distinguia pessoas, ele não distinguia classes sociais, preto, branco. Para ele, o cara estava lá, estava marginalizado, chegava perto do mestre Zé Bala, mudava a vida do cara. O cara educava, tratava da forma que tinha que ser bem tratado, e o cara se tornava fã automaticamente dele. Ele era um cara que, pra gente, se transformava. O legado do mestre Zé Bala hoje em Piauí é muito grande. Faz parte de uma transformação da história de Piauí como um todo. Ele foi um objeto de transformação para muita gente, para muitas pessoas aqui em Piauí. Pelo fato de ser, tanto pelo lado, ele dizia que ele tem três paixões, né? Uma, Dona Luzia, que é a esposa, a outra era a capoeira, e a outra os filhos. Né? É uma figura extraordinária. Então, com isso, eu comecei a treinar. A gente começou, na semana seguinte, eu conheci e comecei a treinar com ele. E em 90, ao longo da minha vida, foram de 90, me formei em 1998, aluno formado na época. E em 2000, agora em 2018, eu mestrei. Né? Mestre capoeira Van Grande, pelas mãos do mestre Zé Bala. Então, dos primeiros passos até a minha formação, foi com ele, aluno dele. Então, qual é o legado que a gente traz hoje desse velho? Tudo que o mestre Zé Bala fez durante a vida dele, a gente era mais ligado a ele por isso, porque ele não tinha... além do mestre capoeira exigente que ele sempre foi, né, ele puxava muito da gente,
ele tinha uma coisa diferenciada, ele tinha tem uma humildade muito grande, né? A forma a elegância, como eu falei, de tratar as pessoas, a educação, que ele sempre cobrou da gente isso, né? E assim, a importância dele hoje dentro da capoeira, tanto a capoeira de Piauí como a capoeira da região como um todo, é muito grande. Ele fez muitos adeptos, muitos fãs, muitos filhos. A gente denomina ele como pai porque por todo esse legado dele, né? Por a gente ter conhecido ele adotar a gente como filho e trazer toda essa educação, né? Acompanhar a gente o dia a dia, acompanhar todos os passos da vida da gente, se como estava se comportando, como não estava, né? E dentro desses longos anos, eu aprendi uma coisa com o Mestre Zé Bala, e você vai descobrir isso, cara. Fora a capoeira, ele é uma pessoa extraordinária. Você chega para ao auge desses anos que o Mestre Zé Bala tem hoje, seus 80 alguma coisa, 83, você não tem, você passa 5 minutos conversando com ele e você sai renovado, cara. Você sai renovado. É inacreditável. Eu nunca cheguei para o Mestre Zé Bala para ver ele triste. Passasse pelo que se passasse, pelo que fosse, eu nunca vi aquele velho triste. Então, para a gente, isso era gratificante, era motivante. Né? A gente terminava a aula, ele terminava a aula, que a gente treinava, logo quando foi para aquele colégio, a gente treinou em diversos lugares. Era lá embaixo, lá em frente à casa dele, quando começou, era ali naquele espaçozinho embaixo, no pé de amêndoa. Depois a gente derivou-se para os bairros, a gente ia para as praças, né? Saía. Um tempo depois a gente foi para o G, e depois do G a gente voltou para um colégio lá em frente, já tinham construído aquele colégio, e a gente voltou para lá e começou a treinar lá, voltou a treinar lá. Com isso, cara, eu te digo, terminava a aula, ele chamava a gente, aí sentava no batente da casa dele, aí começava uma nova aula, que era a aula de vida, cara. A aula de sobrevivência, sabe? A aula de elegância, sabe? Eu nunca vi um cara daquele. Para mim é extraordinário. Até hoje, eu não tenho como dizer. O pouco que eu falar aqui, todos vão dizer isso. A exemplo dos outros alunos, eu sou da segunda geração de capoeira dele. E tem a primeira geração, que é a geração dos mais velhos. E tem a segunda geração, que foi a minha. E tem a terceira geração, que já foi netos, bisnetos, que é os que tem hoje, que a gente tem aí pelo esse mundão afora aí, Itamaraty, Brasília, São Paulo, né, Rio de Janeiro, tem na Bélgica, como o próprio Gideon está lá, né? E assim, o que a gente pode dizer hoje, falar dele? O máximo que eu falar daquele velho aqui vai ser pouco, mas tenha na certeza que é uma das maiores figuras hoje que representa a capoeira no nosso cenário aqui, nossa arte brasileira, esse patrimônio que é a nossa arte aqui na região, né? Que é o Mestre Zé Bala. Mestre Zé Bala. Ó, quero mandar um alô, você que está em casa agora nos escutando, está acabando de entrar aqui, ó, o Jeff Gambit, do Salve Salve, grande fã, que é o Jefferson. Tá mandando aí um salve para você. Tem aqui o Erivelto também, o Erivelto Arabe. Vicente, você é um colecionador de talentos, Deus abençoe seus caminhos, que continue se inspirando outros talentos. Deus ilumine a direção do dia a dia do trabalhador. Um grande abraço ao meu amigo Erivelto também. E a você que está acabando de entrar, o Michael Nobre, que está aí em Goiás. Um grande abraço, Michael. Tem Aguinaldo Teixeira também, o advogado Aguinaldo Teixeira. Forte abraço. Joserdan Silva também está mandando aqui um alô. Tem Melqui Matos também está aqui nos acompanhando. A professora Isabel Cristina aí na UNEB. Muita luz aí, professora Isabel Cristina. Tem também aqui, ó, o Jeff Gama dizendo assim, Vicente, não se engane com esse gordinho. Estão mandando um alô aqui. Adriana Mármore também entrando aqui no programa Bote Fé. Um grande abraço, Adriana Mármore, aí da UNEB. Se não me engano, a pró-reitora de extensão da UNEB está aqui acompanhando. Um grande abraço para ti. A Isabel Cristina Dias mandando parabéns, Vicente, Bote Fé, trazendo resgates maravilhosos sobre os ícones da comunidade de Piauí. Um grande abraço para a Cristina. O Nilton Correia Matos também está aqui. A Leide Simões está aqui. Aula da vida. Jeff Gama está mandando. O Ed Paulo também está aqui nos acompanhando. Jeff, Jeff já tomou aula com o Mestre Zé Bala, já? Jefferson já foi da turma, já participou com a gente já. Né? É um dos filhos que
tem sempre as pessoas que seguem o caminho e tem sempre o caminho das pessoas que realmente, por algum motivo, teve que trabalhar fora e tal, mas são filhos também, são pessoas que marcou muito para a gente também. A gente tem muita gente, a gente tem alunos hoje derivados da gente em todas as... Um abraço, Jefferson, tudo de bom, mas a gente tem, assim, inúmeras pessoas que hoje, tanto fora do Brasil, no Brasil, nas maiores cidades do Brasil, hoje a gente tem pessoas que derivaram, saíram daqui, tem trabalhos hoje bem sucedidos lá fora, outros foram estudar, né? Foram morar fora através de empregos e essas coisas, mas a gente tem muitos, né? E para mim é uma satisfação. Às vezes eu passo, esses dias eu estava em viagem, eu cheguei numa certa rodoviária e encontrei o cara tá lá me gritando, fulano, tal, chamou pelo nome, meu Deus, como é que eu vou fazer para lembrar? Aí o cara chegou para mim, você lembra e tal, que a gente treinou, aí veio a luz. Apareceu, rapaz, como é que vai? Tudo bem? Mas é sempre uma satisfação. Não só falar do esporte, que é um esporte tão um patrimônio cultural, que é a capoeira, hoje para nós brasileiros, né? Pelo legado, todo esse legado que ela nos trouxe, e está aqui até hoje, graças a essas pessoas sábias, como o exemplo do nosso mestre Zebala e outros grandes mestres, como dessas pessoas que fizeram parte do trem da vida, né? Fazem parte do trem da vida e tem história para contar junto com a gente. São membros da gente. Um abraço, Jefferson. É isso aí, o mestre Van Grande aqui junto com a gente, junto no programa Bote Fé. Você falou que quando terminava a aula, né? Ali a gente estava lendo, ele sentava no murozinho ali da casa dele. No batente. E aí foi contando as experiências da vida, né? Quais eram os papos, assim, que trocava ideia? Falava, vem cá, meu filho, senta aqui, bora trocar uma ideia, conversar. Existia sempre a questão da cobrança, né? Ele nos cobrava sempre como é que estávamos e o que estávamos fazendo. Né? Que ele se passou para a gente o seguinte, não adianta ter um grande atleta, ser um grande atleta ou um grande profissional, seja em qualquer área, se você não for um cidadão de bem. Isso era maravilhoso, é maravilhoso. Então não adianta você ser um capoeirista, um judoca, seja na área do esporte, seja em qualquer segmento, se você não é uma pessoa de caráter, de convicções boas, né, para multiplicar. Então ele passava muito isso, essa aula de vida pessoal, essa coisa do que ele passou, né? A gente sempre chegava para ele, cobrava, quando a gente chegava para ele para cobrar, mestre, e aí, seu mestre, como foi a sua história e tal, como foi que o senhor veio, chegou aqui e tal. Ele pulava essa parte, ele sempre dava um jeitinho para pular essa parte. Tempo depois, foi que eu vim entender por quê, né? Quando você amadurece, eu vim entender por quê, né? Isso é um legado que, é por isso, desse legado e desse disfarce, ele é chamado mestre-chave, na concepção dos capoeiristas mais velhos, ele entra no grupo dos mestres-chaves. Por que mestres-chaves? Porque eles são responsáveis pelo que a gente tem hoje. Tudo que a gente tem hoje, a capoeira projetada hoje no cenário nacional e internacional, foi por causa dele e de outros, dessa equipe de mestres chaves. Por quê? A capoeira ela tem um legado muito grande. Então, esse legado é histórico, né? Esse legado histórico ele vem de muitos nossos ancestrais, dos escravos lá de baixo. E quando os escravos, né, os primeiros escravos começaram a chegar no Brasil, a capoeira não tem, pra você ter ideia, aí você vai entender, agora que você vai entender, ela não tem, até hoje, uma data prefixa, uma data fixa de quando se deu o primeiro passo de capoeira da arte. Não se tem. Eu custei a entender isso, mas ao longo dos anos você começa a perceber e ter a percepção dessas situações. Primeiro, a capoeira foi criada na época pelos negros originários da África que vieram para o nosso Brasil ser escravo, né? Como toda, a gente já conhece quase toda essa história, mas para o legado da capoeira vieram para as senzalas ser maltratados, trabalhar, e ou seja, o convívio dessas pessoas eram como bichos, né? Era tratado naquela época como bichos, só tinha a única vantagem que eles tinham era de comer alguma coisa e trabalhar.
Isso dado por todo mundo, é tratado como animais. Surgiu-se dentro das senzalas e dos quilombos. Os quilombos já era quando o cara saía da senzala. Das senzalas, a necessidade da ânsia da liberdade. Ânsia da liberdade, que era de como é que meu povo vai sobreviver, os mais velhos, os negros mais velhos, os sábios, como é que meu povo, a minha geração vai sobreviver morrendo aqui dentro sem poder sair ninguém. Criou-se então, eles começaram a observar, né? Isso era um legado passado, agora que você vai entender, de pai para filho, né? Eles começavam a observar qual era daqueles netos ou filhos que tinham mais habilidade corporal. Então, vendo isso, ele chamava aquele menino, que na época tudo era proibido, o negro não podia se manifestar de forma nenhuma, chamava aquele menino, ia para o mato, de planícies baixas, planície baixa, de vegetação baixa, chamada capoeira. Capoeira. Uma planície reta, com vegetação baixa, chamado capoeira. Ele levava para dentro do mato que tivesse um ambiente propício. Dali começava a ensinar habilidades passadas de gerações, de pai para filho, de filhos, e aí de netos, de avô para neto. Com isso, ele preparava esse indivíduo de pequeno até por si, como eles diziam, de pequeno por si, que não era de maior, mas de pequeno por si, né? Naquela época. O que é que acontecia? Quando ele estava preparado, o seu avô, ou o seu mestre, naquela época não era chamado mestre, era chamado guerreiros de senzala. Não era chamado capoeirista, era chamado guerreiro de senzala. Guerreiro de senzala ou guerreiro de capoeira. Eles olhavam, via que aquele menino estava no ponto, aquele indivíduo, e aí ele botava para fazer a primeira tentativa de esperança dos ancestrais dele, que era fugir daquela situação e arranjar um lugar mais propício para ele, de lá, dar seguimento à geração dele. Então, com isso, não existe uma data prefixa, uma data fixa de quando se iniciou os primeiros passos da capoeira, por isso. Porque isso era discriminado. O capoeirista, quando ele estava por si, que nem se dizia naquela época, o avô passando, tudo escondido, ele já estava preparado para muita coisa. Então, era mais fácil para ele a tentativa de fuga, que ele já conseguia facilmente vencer, naquela época, 2, 3 homens, 4, 5 homens, facilmente ele vencia jogando capoeira. E era terminantemente proibido qualquer manifestação nesse sentido. Agora você vai entender falar-se sobre capoeira ou arte. Aí vem a magia. Como é que eu ia divulgar? De onde eu aprendi esses passos? Porque se os senhores de engenho naquela época soubessem, tivessem ciência disso, mandava matar. Deixava o cara dentro de um buraco. Uma das torturas piores para o guerreiro de capoeira era, quando descobria, era cavar um buraco, colocava o indivíduo em pé, deixava ali no meio do sol, amarrado, tomando sol e chuva, e sem água e sem... Quando o cara morria, ele enterrava ali mesmo. Então, assim, vem-se lá de trás com um legado muito grande. Então, por isso que os mestres terminantemente não contavam nada de onde veio, ou de onde ela aprendeu, ou de onde saiu a capoeira. Era esse legado que tinha, para que teve que ter esse cuidado e esse legado para que nossa história capoeirista de capoeira hoje exista. E se tornou patrimônio nacional, né? É uma arte marcial brasileira, a primeira arte marcial brasileira. É a nossa capoeira. Aí você me diz, aí vem a questão mais importante. Quer dizer, todas as questões são importantes. Vem a questão do legado. O capoeirista fugia, quando estava por si, conseguia fugir. A primeira tentativa que ele fazia, ele fugia. Toda aquela senzala ficava com esperança renovada. Esse capoeirista ia automaticamente procurar um lugar seguro, o quilombo, formar um quilombo, para começar a resgatar a família dele, as gerações dele, até mesmo fazer famílias, e ali a geração futura chegar. E com toda essa cessagem, toda essa peneira teve que ter para que a gente chegasse aqui hoje. Então, uma das coisas que esses mestres chaves nunca falavam, de onde eles vinham, era
para que isso, a gente ver hoje o que a gente tem em mãos. Eles guardaram isso às 7 chaves. Naquela época, os historiadores, eles contam isso através, a partir de estudos. Por exemplo, o estudo do historiador tal, de historiador Vicente, por exemplo, foi da data X para cá. Então, ele contava só aquilo que era conveniente daquela data para cá. Então, tem muita coisa que está distorcida até hoje com relação a isso, por isso. Que isso é uma coisa até hoje passada de mestre para aluno, que ele tem uma percepção que realmente seja uma pessoa que vá levar a coisa a sério. Então, naquela época, por esse motivo, o mestre, o cara formava famílias e tal. Aí veio a questão de, mas a capoeira foi divulgada, tal, quem criou a capoeira foi divulgada em tal lugar, por exemplo, em estado tal, estado X, não. A capoeira ela teve, a gente tem que contar, as manifestações da capoeira foi no Brasil inteiro, porque onde tinha portos, era propício para ter capoeirista, né? Era os negros que vieram da África, porém a capoeira foi criada no Brasil. Como foi que a capoeira, de que parte entra aí? Isso foi história e pedagogia. Falando sobre a pedagogia da capoeira. Como foi que entrou aí os movimentos, por exemplo, nome de movimentos? Como foi que entrou aí, lá dentro da senzala naquela época, que eles não tinham acesso a estudo, a universidades, eles não tinham acesso a nada. Eles eram simplesmente pessoas com a experiência da vida, letradas, que aqueles mais velhos faziam toda essa cessagem. O que eles observaram? Aquilo que estava mais próximo deles era a natureza. Natureza. Vegetação, daí veio o nome capoeira, vegetação baixa, planície reta. O que estava mais propício para eles? Era aquilo que estava próximo deles. Então, assim, até hoje, até os próprios movimentos da capoeira eram criados, baseados e denominados até hoje por isso. Queixada, por exemplo, né, que é um ataque que a gente tem da capoeira. Queixada era um movimento que é um movimento até hoje que eles observaram que, ao usar na manifestação de capoeira, naquela época, quebrava muito, machucava muito o rosto, o queixo. O que eles tinham para colocar no nome do golpe? Queixada. Né? Martelo. Era um movimento que se bate até hoje lateralmente, com uma pancada extraordinária, que com a dosagem da ginga, o movimento parado é uma coisa, com a dosagem da ginga ele tem a participação da ginga, ele tem um peso, a força é totalmente diferente do movimento parado. A habilidade, com essa visão, eles iam nomeando os nomes para os golpes da capoeira, foram nomeando esses golpes. Macaco, pensa um bicho armador, é um macaco, né? Pula, corre, faz acrobacia, sobe facilmente, tem uma habilidade incrível. Até hoje a gente tem muitos movimentos baseados em macaco. O macaquinho, a gente tem o mata-cobra, tem o arrasta-pé, a gente tem o godem, a gente tem diversos, armada, tem a meia-lua de compasso, que é um movimento diverso. A gente tem a sequência de movimento frontal, a sequência de movimento giratória, a sequência de movimento acrobática, a sequência de movimento traumático, a sequência de movimento técnico. São todas essas sequências que tem dentro da capoeira. Isso sendo aprimorado lá para cá. Mas os primeiros passos eram dessa forma. Tudo aquilo que eles tinham mais próximo, eles nominavam e davam nome àquele guerreiro naquela época. Esse guerreiro era cuidado das 7 chaves, porque ninguém podia saber, por causa disso aí que a gente acabou de conversar agora. Se o senhor de engenho ou feitor soubesse, acabou a esperança de vida ali, a ânsia da liberdade deles ia embora e acabou, simplesmente matava o cara e destruía a vida do cara. E é bom também lembrar que como você está em casa agora também nos escutando, a capoeira é um instrumento, é uma arte, é uma cultura de resistência. Né? É uma cultura de resistência, vem resistindo até hoje, graças a Deus, justamente por causa dessa resistência que vem desde antes, como você está sabendo, antes era perseguido, né, de algumas formas, a crueldade que fazia justamente com os negros, né? Observa, você cavar um buraco, deixar o cara ali, claro que existem outras torturas também muito piores, mas só em você cavar um buraco no mesmo lugar para você ficar tomando sol, chuva e deixar o cara ali até morrer, fome, sede. Fome, então, é um grande... Gente, é muito... A escravidão no Brasil
ainda é um processo muito difícil de lidar, não é? Uma questão até mesmo, gente, muito triste, e graças a Deus a gente vem superando isso, né, aos poucos. O Ed Paulo disse assim, quando criança, vi muita gente boa na roda com Zé Bala. Aí ele falou aqui, Gideon, Baé, Bené e muitos outros. Né? Aqui o Ed Paulo falou. Da primeira geração, a equipe essa é da primeira geração. Da primeira geração, né? Os mais primeiros aqui. Eu boto fé. Aí tem o Erivelto, vê brilhar o horizonte ao longe e é quase certeza de um cristalino amanhã bem perto. Tesouros nacionais jamais se escondem aos olhos do mundo que está desperto. O Erivelto é um compositor, também é poeta, gente boa, um grande abraço, meu amigo Erivelto. Jeff Gama disse assim, quando comecei, Van já era professor de capoeira, excelente pessoa e grande amigo. Aí está o Jeff Gama, eu treinava com Lelo Bala, e aprendi muito com o Van Grande. O Irlan Almeida mandando boa noite. Van, esse conhece sobre o assunto. E Isabel Cristina também aqui, dizendo aqui para você, muita riqueza de informações. Parabéns, Van, mandando aqui um alô para você. A Pro lá da UNEB. E tem uma excelente explanação, como é bom conhecimento e poder compartilhar. É isso aí, a gente está falando um pouco de história da capoeira, que tem muito a ver com os diversos problemas sociais que existem hoje, né? E se você falando da questão dos movimentos, a capoeira também tem algo relacionado com a natureza, não é? Tem até o nome, eu não sabia, de fato, por que a capoeira era, porque o nome foi aquele mato... Né? Vegetação baixa. Exato. Tinha aquela... propício a treinar e se exercitar. Existe a base fundamental da capoeira, além de todo esse legado que ela traz pra gente, existe um movimento muito importante da capoeira, porque se o cara não tiver, ele não é capoeiro. É a ginga. Todo capoeirista tem que ser um bom gingador. Ele tem que ter ginga. Né? Ginga é aquele movimento que a gente faz, o deslocamento que faz de um lado para o outro, e dali a gente arremessa o movimento, ou a ginga, ela nos propicia um ataque e uma defesa. Se você muda, ele é um movimento triangular, onde você está com os dois pés, a base frontal, um para trás, depois o outro assume para não cansar, né? Isso já é uma motivação para você não cansar, você dividir o seu peso, o seu corpo tal, na hora do movimento. A ginga, ela partiu de onde? Veio a necessidade, lá dentro da senzala, a necessidade do negro criar a capoeira. A ginga começava-se a treinar os movimentos, só precisava-se de mais alguma coisa. Existia uma manifestação, a única manifestação que os negros podiam fazer naquela época, que eram no final da noite, depois que todo mundo comia, uma vez, eu acho que naquela época por mês era por semana, eles podiam, por eles não poder manifestar, se manifestar religiosamente, eles tinham uma manifestação para extravasar. Isso sendo monitorizada e policiada pelos feitores que ali estavam, né? O que eles faziam? Eles faziam instrumentos manuais, que eram de origens africanas, esses instrumentos manuais, como pandeiros, né? de couro de animais e tal, pandeiros, todo instrumento, berimbau, aí a participação do berimbau vem depois. A ginga surgiu-se na dança da rumba, que era uma dança que se tinha, que eles dançavam, e você sabe que, por natureza, seja o africano ou o derivado africano, eles têm uma facilidade muito grande de se locomover, e dançar, se expressar com o corpo, né? Isso já é das origens africanas. Eles têm uma facilidade muito grande de se expressar com o corpo. Existiu de lá, para essas manifestações de extravaso, que era sofria demais, dores no corpo, o nego estava com dor no corpo ali, sofrendo e tal, ele tinha que ter alguma coisa para extravasar. Então, foi permitido isso, porque eles analisaram que essa dança, o negro não ficava triste. Com essas manifestações que eles permitiam, ele não ficava triste. Então, com isso, permitiam que eles fizessem essa manifestação. Fazia uma fogueira grande e começavam a bater palmas
Bater independentemente de religião. Aham. Isso era independentemente de religião, porque eles não conheciam religião. As pessoas, mas que tem pessoas que até hoje acham que a capoeira é associada só ao candomblé ou associada a... Não, a capoeira não tem religião. O capoeirista, ele não tem extinção de religião, seja ele evangélico, seja ele católico, seja ele umbandista, espiritismo, budista, qualquer religião hoje, eles aprenderam isso, eles nunca confrontaram isso. Eles sempre deixaram isso muito, muito livre. Naquela época, a necessidade era essa, por eles estarem lá dentro e não ter outra forma de manifestação, que não era manifestação religiosa, era manifestação de extravado. Eu vou tentar vencer minha dor aqui, minha tristeza. E os feitores e os senhores de engenho permitiram por isso. Eles faziam aquela fogueira grande, começavam a dançar uma dança chamada Dança da Rumba, que primeiro chamava-se Dança da Zebra, que era Dança da Zebra, eram os passos que eles faziam lá. Então, eles começaram a adequar. Quando é por isso, vem outra questão importantíssima, que até hoje as pessoas, tem muita gente que confunde a capoeira. A capoeira é arte marcial brasileira. As pessoas até hoje, isso faz parte da pedagogia. A capoeira até hoje mas o cara ali só faz dançar, o cara é capoeirista, ele dança capoeira e tal. Esse foi um disfarce primordial para se introduzir, olha a percepção dos senhores, para se introduzir os movimentos que estavam sendo praticados naquela planície, a vegetação baixa chamada capoeira, introduzir os movimentos. Se introduzia-se, treinava-se, viram que isso ganhava mais tanto estruturalmente físico como habilidades corporais de locomoção, introduziram a dança da rumba, ou a dança da zebra, como mais conhecido, mais antigo ainda, com os movimentos da capoeira criada ali, que era guerreiros de capoeira, criado ali dentro da senzala. Com isso, quando os feitores chegavam, na hora que os feitores chegavam na manifestação local, naquele momento, eles começavam só a gingar. Daí derivou-se a ginga, começou a dar-se o nome ginga. Isso já muito para frente. Eles começavam só a trocar habilidades corporais, como as pernas para cima, fazer floreio, fazer acrobacia, fazer um negócio ou coisa aqui, outra ali, justamente para disfarçar que aquilo ali era uma luta. Foi a primeira conquista deles dentro da senzala para poder praticar capoeira indivíduos negros, que a qualquer custo. Como é que essa arte ia ter nome hoje se o mestre falasse quem ensinou para ele? Indivíduo, negro, escravo, que qualquer manifestação que ele fazia ali dentro, ou fizesse ali dentro, era intitulado para a sociedade na época como criminoso, marginal e fora da lei. Como é que ele explica isso? Então, para sobreviver, teve todo esse aparato de ideias, de combinações de sabedoria, para a gente chegar aqui hoje. A ginga originou-se daí. Dança da rumba, dentro da senzala. Quando os feitores ou os senhores de engenho chegavam para assistir, eles começavam só a gingar e trocar habilidades corporais sem se triscar, nem mostrar nada sobre que aquilo era uma arte. Então, com isso, conseguiram vencer essa etapa. Aí chega a questão do... Antigamente era só palmas. Palma de um, palma de dois, que era ir cantar corais. Né? Cantava canto corrido, corais e diversas outras coisas que até hoje a gente foi se aperfeiçoando isso de lá para cá. A capoeira, mesmo depois que foi proclamado a liberdade, a independência entre aspas dos negros, né? Mesmo depois disso, a capoeira ficou marginalizada por essa imagem, porque vinha de pessoas que, naquela época, como indivíduos sem futuros, que é o que chama-se hoje, indivíduos que não têm... Naquela época, para eles, eram indivíduos sem futuros. O que naquela época o indivíduo daquele poderia... Mas olha o que aquele indivíduo levava dentro dele. A esperança de liberdade. A esperança de sobreviver aqui, hoje. Da nação, daquele povo, daquela raça, sobreviver hoje, daquela intimidade, sobreviver hoje onde eles estão. Se eles não têm toda essa percepção, todo esse legado, jamais a capoeira estaria aqui hoje, existiria hoje. Né? Então, mesmo depois deles, por todas essas manifestações, quando se livrou-se
né? Entre aspas, uma boa parte dos negros se livrou, se ganhou liberdade. Mesmo assim, não podia cultuar a religião. Mesmo assim, não podia pegar um emprego que não tinha escola, não podia estudar. Então, o que eles faziam? Era se selecionar essas pessoas pelo caráter, pela integridade, pela a vivência honesta. Era o documento dessas pessoas. Eles não tinham documento. Então, isso era mostrado para a sociedade até ele ser aceito, mais ou menos naquele perímetro que ele morava. Com isso, ele se tornava cabeleireiro, se tornava uma coisa daquela época de dons, né? Vindo de lá para cá, se introduziu nas feiras a necessidade de manifestação. Mesmo assim, os volantes daquela época, que era a polícia, os volantes, eram chamados volantes, eles se engajavam por ali e ficavam de olho. Por quê? Porque aquilo ali era coisa de gente sem futuro. Olha o povo sem futuro diante onde estão hoje, por causa dele. Então, eram gente sem futuro. Eles se engajavam ali, qualquer manifestação, qualquer expressão, eles queriam bater. É o X9, Isso, eles queriam X9. pegar para bater, levar preso e tal, e tudo que acontecesse naquele perímetro era culpa dos negros que estavam se manifestando ali, que eles eram arruaceiros. O nome era arruaceiro naquela época. Então, de lá para cá, venceu-se. Como foi que a gente conseguiu sair? Se introduziu o berimbau. O berimbau era para rituar a feira. O cara chegava aqui, você queria vender alguma coisa aqui na feira, você chegava aqui e começava a se expressar de alguma forma, ou verbalmente, ou com instrumento. Né? Até hoje ainda tem muito isso nas feiras, são violões e tal. O pessoal ainda faz muito isso, né? E naquela época, surgiu o berimbau. Não sei se você já viu, tem até um que pessoas deficientes usam até hoje, que é um instrumento que usa dentro de uma lata de tinta grande, que é tipo um berimbau, que você bota de virado contrário, e ele fica com uma pedra e um violino. Você já viu esse instrumento? Não. Isso é de manifestação popular. Uhum. Como o berimbau. O berimbau surgiu nessa época. Não se diz fulano ali, mestre tal, empregou o berimbau, não. O berimbau tinha outras funções. Quando viu-se que o berimbau tinha uma função específica para essa manifestação, começou-se a tocar berimbau, que era uma forma melhor ainda de disfarçar, que era uma coisa sem futuro, melhor ainda para se disfarçar naquela época, entre aspas, para que ninguém chegasse e viesse, não, eles estão procurando meio de vida, tal, ali, estão vendendo alguma coisa. Surgiu-se o berimbau. O berimbau se tornou de uma importância muito grande na capoeira, hoje a pedagogia da capoeira, que é o instrumento principal da capoeira, o berimbau. O berimbau, ele dita, para o capoeirista, hoje, ele dita o jogo, qual a forma que eu quero. Qual é a forma que eu quero que meus alunos joguem, ou qualquer hierarquia da capoeira. Ele é a hierarquia da capoeira hoje, uma das hierarquias. Instrumento hierárquico. Qual o toque? Se eu tocar aqui uma, só entra mestre, professores e graduados. Se eu tocar São Bento Grande, eu quero que jogue São Bento Grande. Se eu tocar São Bento Pequeno, eu estou mandando jogar São Bento Pequeno. Se eu tocar, aí tem Benguela, tem Iuna, tem Cavalaria, tem Amazonas, tem Santa Maria, tem diversos ritos e toques de berimbau que demandam a roda. Vamos ensinar aqui para a galera aqui, que você trouxe o berimbau. Vamos jogar aqui para fazer um pouco do berimbau aqui. Ele trouxe, você que está no escritório, pode pegar aqui. Antes da gente tocar o berimbau, eu vou mandar um alô aqui para a galera, apoiadores aqui do programa Bote Fé, que é a Data Planet Telecomunicações, fica aqui no Shopping Liberdade. Telefone para contato é o 73-982426520. Tem também aqui o Açougue Divino das Carnes, que fica lá na Praça José Mota Fernandes. Telefone para contato 3531-6628. Tem o Espaço Educativo Crescer, que fica no bairro Constância, na Rua D. Telefone para contato é 3531-7332. Tem Casa do Fazendeiro, na Rua 7 de Setembro, número 50. Telefone para contato 3531-4141. Ótica Nacional, que fica aqui na Rua Floriano Peixoto, no centro de Piauí, em frente a São Roque. Telefone para contato 3531-3025. SJ Construtora, prestação de serviço, armário, carpintaria, eletricista, encanador, tudo, pintor, pedreiro, tudo que você precisar tem na SJ Construtora. Telefone para contato é o 982040266. Tem também aqui, ó, a Links Free Shopping, tudo de bom. Grande abraço aí ao nosso amigo Carlos e também a nossa amiga Fabiana. A Links Free Shopping, tudo de bom. Telefone para contato 3531-3909. Floricultura Cheiros do Campo, na Rua Borges de Barros, número 131. Telefone para contato
3531-3808. Um grande abraço, nosso amigo Joaquim. Colégio aprovado, fica no bairro da Conceição. Telefone para contato 3531-2577. Flávio Prisco, conquiste seu sorriso com a Prisco na Rua Nações Unidas. Telefone para contato 3531-6805. Ótica Nacional, que fica na Rua Dudu Correio, aí em Itajibá, você que nos escuta de Itajibá. Telefone para contato 3244-2015. Plano B Burger, que fica na Rua Tomé de Souza. Telefone para contato é o 98218-0573. Sexta-feira vai ter som ao vivo aí no Plano B Burger. Hortifruti, Dois Irmãos, fica na Avenida 2 de Julho, Beco do Valdemar Sampaio. Um grande abraço a Douglas e também a Alan. O telefone para contato é o 98185-0569. E Podóloga Luciana Calheira, que fica na Rua Padre Filete, número 211. Telefone para contato 3531-6915. E tem a Lava Jato Central. Lave seu carro com quem conhece na Lava Jato Central. O telefone para contato é o 98825-3430. E hoje nós estamos conversando aqui com o mestre Van Grande, falando um pouco da história da capoeira, que é linda demais. Quero mandar um abraço para o Wilson Miller aí, Jiquer, Lana Souza, que está nos acompanhando, a professora Andressa Ferreira, um grande abraço, professora Andressa, Diquinho, sabe o nosso jeito aí no bairro Novo, e também a você, professora Noélia Matos, um grande abraço para você. Ed Paulo, excelente explanação, como é bom ter esse conhecimento, poder compartilhar. Então, hoje, mestre Van Grande, joga aí, mestre Van Grande, um pouco desse som, desse berimbau aí. Bom, o instrumento hoje é o instrumento que a gente denomina como instrumento principal, né, do capoeira, é o berimbau. Ele é que dita o ritmo de jogo que eu quero que jogue na roda, ele é que dita qual a graduação que eu quero que entre na roda, né? Ele é o tipo de rito de manifestação de alegria, ele que eu dito samba de roda, ele é que eu dito a hierarquia. Foi criado-se todos esses ritmos de capoeira no berimbau para que a gente pudesse ter uma hierarquia dentro da capoeira, né? Sobre graduações, sobre isso também faz parte da pedagogia da capoeira, sobre graduações, sobre o tipo de jogo, né? Sobre o tipo o tipo de situações que eu queira que seja manifestada ali naquele momento. Eu posso dizer isso. Por exemplo, um exemplo mais claro. Tem duas pessoas ali que não estão se entendendo na roda, né? Tanto o berimbau como o canto que eu estou cantando aqui, eu posso dizer para ele, ou pedir a ele para sair da roda. Ninguém que está aqui fora vai perceber, mas eu estou dizendo isso para ele, porque ele tem uma graduação específica que ele vai entender qual o sentimento daquilo que eu estou falando para ele naquele momento. A linguagem que eu estou passando para ele, dependendo da música que eu esteja cantando aqui, né? Entendi. E aí vem a questão da capoeira Angola, né, que é a capoeira que a gente joga da cintura para baixo, que é a primeira capoeira, que é a capoeira primitiva, foi a capoeira Angola. Surgiu-se a necessidade, né? Isso eu vou contar, vou só especificar aqui a questão dos toques, né? Bom, o primeiro toque, um toque importantíssimo, é o toque São Bento Pequeno, né? Ou Angola. Esse é o São Bento Pequeno, ou conhecido como Angola, né? Angola, São Bento Pequeno, eu posso tocar ele de duas formas. Essa é a primeira. Bom, o que acontece? A Angola, eu tô aqui, ela pode ser... Normalmente você canta-se ladainha. Os cantos de Angola, para você jogar capoeira Angola, é ladainha. Eu vou contar uma história que passou-se com o Vicente, que era mestre de capoeira. Então eu expresso ali na roda naquele momento. Quando eu termino de cantar o último estrofe daquela ladainha, daquela música, aí eu peço o coral para me falar o refrão. Quando o coral me responde o primeiro refrão, eu autorizo que os dois atletas que estão no pé do berimbau comecem a jogar Angola, certo? Então tem toda uma questão acadêmica assim atrás da pedagogia da capoeira. Hoje, por exemplo, eu nasci no cativeiro, fui criado na lavoura, apanhando de chicote, as madrinhas do Rio. Eu rezava todo dia, em busca de uma liberdade, até que um dia uma princesa, ela me concedeu
Foi saindo do quilombo, no meio do canavial. Encontrei um velho mestre que rolava pelo chão. Perguntei o nome dele, ele não me respondeu. Mas foi aí que eu conheci esse tal de berimbau. Foi nas mãos do mestre Bala, um capoeira genial. Daí eu puxo o refrão e autorizo que os dois que estão no pé do berimbau, dois atletas, comecem a jogar, partam para se jogar. O jogar hoje, aí tem o São Bento Grande, que é o se joga da cintura para cima, os movimentos acrobáticos, você pode envolver com movimentos acrobáticos e tal, e da cintura para cima. Como surgiu essa necessidade dessas duas capoeiras que vêm desde lá de longe? Os dois, depois de toda essa história, surgiu-se a ser discriminado ainda, toda essa coisa da discriminação, por ser jogado por pessoas marginalizadas. O que surgiu a necessidade? Surgiu Pastinha, mestre Pastinha, o mestre Pastinha, ele fazia manifestações em feiras, cais do porto, feiras de verduras, esse tipo de coisa, manifestações atípicas, só com a ginga e as trocas de habilidades corporais, que não se tocava em ninguém na frente ali dos volantes e tal, da época, era a polícia, não se tocava em ninguém. Era só para tentar divulgar, era um passo para a liberdade da expressão da capoeira hoje, já depois da liberdade deles como indivíduos. Vamos manifestar a capoeira de que forma para ela ser vista de uma forma diferente, não ser marginalizada. Aí começaram a introduzir isso nas feiras, trocando de habilidade nas feiras, e surgiu, as primeiras manifestações foi com o mestre Pastinha, que era angoleiro. Mestre Bimba, que era era um sujeito de porte grande, negro, de porte grande, forte, alto, ele tinha dificuldade para jogar capoeira Angola. Ele só jogava capoeira Angola com Pastinha, porque ele tinha que jogar. Se ele entrasse na roda para não jogar, para jogar com Pastinha, tentando fazer outra coisa, ele se perdia. Pastinha pegava ele facilmente. Então, surgindo dessa necessidade, ele criou técnicas. A mesma capoeira jogada embaixo, ele começou a jogar em pé, em cima. É a capoeira regional, hoje chamada. Mas ele tinha um negócio para ele que ele dizia: capoeira é capoeira. As duas capoeiras, o cara que é capoeira tem que jogar as duas. E é verdade. É verdade. Hoje não existe um técnico capoeira que ele não joga em Angola e regional. Se ele jogar só regional, ele está incompleto. Para ele se formar mestre, que são as duas graduações mais altas, contramestre e mestre. Para ele se formar nessas duas graduações, ele tem que jogar as duas capoeiras. As duas modalidades. Com isso surgiu isso. A Angola é embaixo e a cintura para baixo. É jogada em cima. Um jogo muito perigoso, que tem técnicas muito apuradas da cintura para baixo, que o atleta se faz de vítima ou faz que não sabe fazer um movimento para atrair a presa. E normalmente, é mais uma observação que eles tinham dos animais, o capoeirista Angola se comporta como uma cobra, lento e decisivo. Na hora que ele vai para definir a situação. Então ele tem toda uma habilidade, mas ele não mostra para você. Aí vem o capoeira regional, que foi criado, desenvolvida as técnicas regionais por mestre Bimba. Né? Dos reis, mestre Bimba, ele tinha uma coisa em particular. Ele era tinhoso, que nem se diz hoje. Né? Ele era brabo, ele era valente. Para comprar essa briga, para comprar essa situação de divulgar a capoeira, não brabo como pessoa, era uma excelente pessoa. Você vê todo o legado do mestre Bimba, toda a cultura que ele cultuou, um homem de muitas sabedorias, o mestre Pastinha também, um homem de muitas sabedorias. Porém, ele comprou muitas brigas. Por ele ser avantajado, porte grande, físico, ele era mais tinhoso. Então ele fazia a roda de capoeira ali e ele já começou a introduzir os movimentos já marcando. Mandava um movimento, a polícia estava ali, os volantes estavam ali da época olhando e tal, mas não se metia, já tinha um certo cuidado para se meter, porque ele era tinhoso, ele era bom. Ele venceu muitos campeonatos de lutas, vencendo todas as modalidades e outras modalidades que não eram capoeira naquela época, ele conseguiu vencer. Com isso surgiu a divulgação
das primeiras rodas de capoeira sem que o cara fosse perseguido ou fosse preso. Que antes, quando você tentava, você era logo preso. Não se era aceito na sociedade por diversas situações do indivíduo, né? Ser feita por indivíduos que não, para eles, eram pessoas sem futuro. Surgindo essa necessidade, foi aí onde partiu os percussores de divulgar a capoeira, começar a divulgar a capoeira, não que foram criadores da capoeira. Muita gente acha que eles foram criadores da capoeira agora, da capoeira não. A capoeira vem muito longe, de muito longe, né? Desse passado muito longe. Com isso, eles foram os percussores que começaram a divulgar essas duas modalidades em praças públicas, fazendo manifestações que já não eram perseguidos, mostrando que a capoeira tinha algo mais, né, a oferecer, que era a disciplina, era essa questão mesmo de conhecer o indivíduo pela questão da conduta dele. O cara não imaginava, ele entrava na capoeira, ele mudava a concepção de vida, né? Mudava a concepção de vida dele, mudava o histórico de vida. Então, a partir daí, começou a se surgir as rodas de capoeira que hoje cobre todo mundo, cobre o Brasil e o mundo inteiro. A partir daí, da divulgação desses dois, eles meteram a cara, eles botaram a cara a bater, disse, vai se jogar e eu vou jogar. E daí veio, na época, que eu não me recordo aqui a data aqui agora, mas eu tenho isso criou-se uma lei e permitia-se que a capoeira fosse praticada em praças públicas. Né? Daí começou a vir um pouco mais de alívio para os praticantes de capoeira. Aí já era respeitado, aí você já não tinha mais, não era conhecido por manifestação só, era conhecido por aulas de capoeira. Ah, você vai para a academia ou terreiro de fulano. Terreiro, para quem não sabe, o pessoal acha que terreiro é coisa só de umbanda, de candomblé, mas terreiro é quintal. Em muitos lugares, em muitos estados, terreiro é quintal. O quintal da minha casa, o oitão da minha casa, né? Então, era um ditado que eles era um nome que eles nomeavam quintal antigamente. Então, começou-se a fazer manifestações de rodas de capoeira. Aí você foi para a escola depois do terreiro, passou a denominar-se escola de capoeira. Aí sim, já tomou uma nova proporção, já tomou uma nova... De lá para cá, existe muitas coisas importantes. Existem os dois, as pessoas confundem muito. Existe o lutador de capoeira, que é o técnico, e existe o jogador de capoeira. O jogador é aquele que é esporádico, ele vai ali só bater o babo e volta. Existe o profissional, que é profissional, jogador profissional, é a mesma coisa na capoeira. Então, existe o cara que ele treina para ser bom, né? Então, isso em qualquer segmento, né? Em colégio, em tudo, sempre tem aquele cara que sabe mais matemática do que a gente, ou qualquer outra matéria. Mas a ciência em si, da capoeira, mudou muito, a partir daí desses dois. As divulgações, o que eles divulgaram, o que eles meteram a cara para que a capoeira tivesse mais um degrau, subisse mais um degrau na história dela. Mas o patrimônio em si não é deles dois. O patrimônio vem lá de trás. O patrimônio é de toda uma naquela época, raça, de toda uma raça que buscou isso com muita sabedoria, com muita fé, com muito afinco, e trouxeram isso, com muita verdade. Isso era da forma que eles selecionavam o guerreiro capoeira, tudo que ninguém sabia, muitos confundem isso até hoje. Aí, a gente ganhou esse patrimônio, que é patrimônio hoje brasileiro, é uma arte brasileira, né, marcial brasileira. Então, assim, aí veio o legado. O capoeirista hoje, aonde eu te falo, o capoeirista, o técnico marcial, capoeira hoje, a capoeira ela tem, por seus movimentos ter diversas habilidades, o capoeirista ele tem muita habilidade corporal. É como aprender a ler, né? Você só esquece se você tomar uma pancada, se você sofrer de alguma coisa. Aprender uma vez, morre com ele. Para mim, eu tenho um ditado que eu digo o seguinte: não existe ex-guerreiro. Guerreiro uma vez, guerreiro a vida inteira. Existe ex-combatente. Ele tem que saber dividir isso. Entendeu? Porque o cara sempre vai ter alguma coisa para te ensinar. Se ele é um guerrilheiro, ele sempre vai ter. Então, dentro desse contexto, eu digo o seguinte, sempre.
né? Não adianta, eu friso muito isso, não adianta você ser um capoeirista, seja de qualquer modalidade, de qualquer segmento, médico, advogado, gari, seja o que for. Não adianta o sujeito ser nenhuma dessas coisas se ele não tiver caráter. A humanidade só vai mudar. Eu vejo isso pelos nossos ancestrais. Se ele for sábio, se tiver caráter, se tiver conduta, se for uma pessoa de bem, se é uma pessoa que mostre isso para a sociedade. Ah, mas você está discriminando. Não. O cara só é mal conduta ou só é uma pessoa que não sirva para a sociedade até o ponto que ele queira. Na hora que ele disser assim, para ele mesmo, eu não quero mais, eu quero ser uma pessoa de bem. Eu aprendi de uma forma muito fácil. Tinha um professor que resumia muito fácil para mim, um professor de colégio na época. Existem dois caminhos, o bom e o ruim. Você quer qual? Pronto. O bom, você vai ter todo um arsenal de coisas para aprender durante a vida e viver mais. O ruim tem também todo um contexto, porém, não me ajuda. Ele só diminui, ou a mim. Então, assim, é como o capoeirista. Hoje a gente tem as sequências, né, toda a temática da capoeira hoje. O capoeirista hoje em si, hoje, ele é técnico marcial, ele é técnico em educação física, que ele tem que puxar treinamento, estruturamento físico, alongamento. Ele tem que ser bom nisso. Ele não pode. Isso é um dos quesitos principais. Ele tem que estudar. Entendeu? Ele tem que estudar. Por quê? Porque a sabedoria de antes, os letrados de ontem, eles não tinham faculdades, mas eles eram inteligentes, estudados. Os escravos, aqueles mais velhos, os mais sábios. Então, o capoeirista hoje, ele é técnico marcial, ele é instrumentista. Ele, para ser um graduado, para você, a partir da corda do instrutor, a partir da corda do instrutor, você já tem que ter todo esse legado. Porém, para cada batente, as suas sequências destinadas, né? O capoeirista hoje, ele é técnico marcial, ele é cantor, ele é instrumentista, ele é compositor, ele é técnico em educação física, né? E, de uma certa forma, ele não é um técnico, mas técnico, ele tem que ser estruturador físico dentro daquilo que ele faz no contexto da capoeira. Ele tem que saber puxar aula, ele tem que saber... Ele é um educador. Ele tem que saber ensinar, ele tem que saber disciplinar seus alunos, né? Ele tem que cobrar dos seus alunos. E assim, independentemente de religião, o capoeirista, ele... Não existe hoje uma religião específica para o capoeirista, não. O indivíduo hoje... capoeira, seja ele qual for, ele não importa a religião dele, ele tem que ser uma pessoa de bem, ele tem que ser um religioso, seja, como a gente conversou aqui antes, seja, eu sou evangélico, eu sou cristão, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, por isso, eu sou batista Ebenezer, Então, assim, católico, não importa, ele pode ser católico, cristão, evangélico, ele pode ser espiritismo, ele pode ser da Umbanda, ele pode ser do que for. O importante hoje, que a gente vai cessar, é o indivíduo como pessoa para a sociedade. O que é que eu, hoje, atleta capoeira, estou fazendo pelo meu próximo ou pela sociedade? É isso que nós hoje devemos olhar em todos os segmentos. Na pedagogia hoje da capoeira, eu acho que falta... O que hoje só falta é a questão do apoio, mas não é só na capoeira, é a questão nacional, é a questão de todos os esportes. Hoje o pessoal tem uma visão muito grande para o futebol. É uma paixão nacional, né? É uma paixão nacional, mas dá muito. Então, é claro que a mídia e toda a sociedade vai se voltar muito para isso. Mas o esporte em si, hoje, o capoeirista em si, ele é completo. Desde o seu primeiro degrau, as cores das graduações do capoeirista hoje são todas pela uma sequência nacional, a maioria são pela sequência nacional. Tem-se suas associações, que cada uma tem suas tradições, mas quando se traduz isso para a escala nacional, isso quer dizer realmente aquilo que está dizendo lá na federação, né? Contudo, o capoeirista é esse indevido. E o que a gente mais quer hoje, eu como capoeirista,
eu passei esses longos anos da minha vida treinando, um esporte que eu me apaixonei, treinei, cheguei até ao legado maior, que é como se for o mestrado em Faixa capoeira. preta. É o mestrado, é o Dan, né? Que tem um professor, que é o teto, e vem contra-mestre e mestre. Aham. Aí a capoeira ela tem diversas, ela tem cordão, ela segue as cores da bandeira nacional, as graduações. Verde, amarelo, amarelo, aí vem amarelo e azul, amarelo e azul, depois vem azul, depois vem as três cores, verde, amarelo, azul, as três cores, né? E você já, a partir daí, o cordão amarelo, ele já é como se você tivesse, o cordão azul é como se você já tivesse feito o ensino médio hoje. Você concluiu o ensino médio da capoeira, é o cordão azul. Hoje, para a nossa esfera, para a nossa associação, que traduz-se na associação da federação na mesma coisa. Cordão azul nosso hoje, claro que leva um estágio de ano, isso não é contando ano a ano, é com a progressão do aluno. Se o aluno chegou a determinado ponto, ele está preparado a ser batizado ou graduado tal ano. Dessa forma que a gente faz. Não existe uma meta, tem que ser todo ano, não. Se você não está preparado esse ano para a sua graduação, você só se gradua para o ano que vem. Não tem conversa. Aí vem, dessas três cores, né, vem o aluno formado, o instrutor e o professor. Quando você sai aí vem verde, amarelo, azul e branco. Aí você é professor. Você chegou à graduação de professor. Instrutor, você pode ser a partir do amarelo, a partir do azul, o azul e amarelo você já é instrutor. Uhum. Você já é um instrutor. Já é uma graduação boa, alta. No sentido, até pelo fato dos estágios de tempo para essas graduações. Que a gente não dá assim, não faz graduação como as outras atividades, né? Não, de forma nenhuma. Você tem ideia, eu me formei, peguei azul em 98 e mestrei agora em 2018. Que tem até uma foto sua junto com o mestre Zabala. Isso. Se eu só terminar aqui e concluir a sequência, aí os professores, né, verde, amarelo, azul e branco, professor. Você está com essas quatro cores, você é professor. Se formou professor, da nossa esfera. Aí você vai estagiar agora em cima de professor para você chegar a mestre. Então você vai ter essas cores, mas aí você começa a usar, por exemplo, verde e branco. É o primeiro estágio para mestre. Amarelo e branco, segundo estágio para mestre. Aí vem o terceiro estágio para mestre, verde, amarelo, azul e branco. Isso dentro da nossa esfera. Uhum. Entendeu? Isso pode ser suprido em anos. Tu tá fazendo capoeira desde... Agora vem 90. o branco. Por último vem o branco. É mestre. Tu entrou em 90 para 2014, 90 para 2018. São 28 anos. 28 anos para chegar a essa corda mestre. Então, para ter toda essa bagagem, tem que ter acha que tem que ter. Hoje, o mestre de capoeira ele não passa um cordel de graduação ou uma graduação alta, ou se você não tiver um legado, se você não tiver uma história. Seja a partir da sua história, seja a partir do seu comprovar de história dentro da capoeira. Os métodos são iguais, agora, porém, leva-se em conta a conduta, leva-se em conta tudo. Tem toda uma bagagem que tem que ser levada em conta para você ser... E para chegar, assim, essa parte é chamada contramestre, mestre, para você ser graduado realmente pelo mestre, ele dá um certificado, um diploma sobre isso aqui, você tem que realmente ter que se ralar muito. Tá, e 28 anos, uma aula de história hoje no Bote Fé da capoeira. O Na Bahia entrou aí, esse grande amigo e mestre Van Grande, Na Bahia está aqui também junto com a gente. Professora Isabel também lá da UNEB, mandando palmas para a gente, falando da questão da história. Quero mandar um abraço para minha amiga Sandra Pereira aí, no bairro César Borges, a professora Miriam Ramos, a Isabel Santiago, que está aqui junto com a gente, meu amigo Joval Leverge, que está em São Paulo, é daqui de Piauí, mas está lá em São Paulo, gostou muito quando eu falei que a gente ia fazer uma homenagem ao mestre Van Grande. Tem o Joselito Fernandes, que é professor de Karatê, não é? Está aqui, professor Joselito. Joselito é uma figura. Grande abraço aí no ACM. E hoje a gente trocou uma ideia aqui, a gente falou praticamente, olha,
Que entrevista maravilhosa que contou Obrigado, cara. sobre a história. Bote fé Obrigado, mesmo. obrigado. É importante a gente estar disseminando essas histórias da capoeira, como foi que surgiu, né? A ideia do nome, a ideia da questão da resistência. Como você falou, precisa hoje de mais apoio, e realmente precisa de apoio, porque, veja só, foi da resistência, virou hoje um patrimônio cultural, tem dança, tem gingado, sabe, abrange todas as esferas, como você falou. Toda uma pedagogia, né? Tem toda a pedagogia muito forte da capoeira, é uma pedagogia intensa. Para você chegar a ser realmente um capoeirista, você tem que ser muito sugado, muito forçado, assim, treinar muito, buscar muito, né? Tudo depende. Hoje a gente tem um legado muito forte, eu acho que é um legado na capoeira, que é o respeito aos mais velhos. Então, assim, hoje, isso é uma coisa importantíssima para o capoeirista, isso é hierárquico. Você tem que respeitar os mais velhos. Não importa se você seja mestre, se o cara, se professor, seja o que for, você tem que respeitar os mais velhos. Apesar de ser uma obrigação também, para respeitar o próximo, é uma obrigação de qualquer indevido, né? Mas dentro da capoeira a gente tem esse cuidado, né, de sempre respeitar os mais velhos e ter esse dinamismo, assim, de tratar bem as pessoas. É isso aí, é o mestre Van Grande trocando uma ideia. Isso aqui, mestre Van Grande, a gente, no início do programa, você falou assim, não, rapaz, quanto tempo tem de programa? Eu não sei se eu vou falar, não. Aí o cara vem aqui, me dá essa aula de história aqui, genial. Junta aqui a galera, todo mundo gostando. Tem também aqui, ó, o Paulo Andrade Magalhães, um grande abraço, meu amigo Paulo Andrade. Faz capoeira também, acho que é o filho dele, Paulinho, que faz capoeira lá em Salvador, né? Quero mandar um abraço também para os nossos amigos de manhã, que é lá em Canavieiras, que está fazendo um trabalho que é como é que se fala? De pontuar os mestres, né? De estar fazendo esse arcabouço dentro da Bahia, é muito bacana. Depois a gente vai falar sobre isso também. E para mim é uma imensa satisfação demais conhecer essa história. Só para a gente organizar, que a gente está fazendo uma homenagem ao mestre Zé Bala, né? A gente está colhendo os depoimentos. O nosso patriarca, né? Ele é o patriarca nosso aqui de Piauí, região da capoeira. Ele que realmente é um lutador de capoeira e nos fez entender e dividir essa questão que a gente começou antes aqui do que é o capoeirista, o atleta, né? Que joga capoeira e o atleta que luta capoeira. Claro que o atleta ele tem que ser completo, mas existem uns que só jogam, existe o capoeira que luta capoeira. Na hora da defesa pessoal, o cara vai saber se conduzir e agir da forma correta, né? Então, foi esse cara que passou para a gente. A gente intitulou ele como a enciclopédia da capoeira, mestre Zé Bala. Hoje a gente tem esse legado dele e a gente intitulou ele como enciclopédia. Eu nunca fiz uma pergunta para aquele velho para ele não ter uma resposta para mim. Inconveniente. Então, essa homenagem para o senhor vai ser uma homenagem. Vicente, te agradeço a você, agradeço muito pela pessoa que tem muito para dar para a nossa cidade, muito a oferecer, porque você é um cara inteligentíssimo, prazer de lhe conhecer. Tem o Vaguinho, que é o percussor também, né? Nessa situação, né? Satisfação, Vaguinho, obrigado. Você quando ele me falou que era Vaguinho, que estava de rapaz, o cara, eu não posso ficar fora, não, porque esse cara, a gente tem uma estima por esse homem, o cara é uma mansidão, é um ser humano exemplar. Eu gosto de Vaguinho de graça. Passa 1000 anos sem se ver. Quando a gente se vê, rapaz, da curva de bicho. Infelizmente. É negócio de um segundo, né? Eu te via a vida inteira, é um retrato, é uma história. Obrigado, Vicente. Obrigado. Tamo junto. Satisfação falar junto. Tamo junto. Coisa tão importante para nós aqui. E grande abraço, realmente, ao Vaguinho, eu estava em casa, o Vaguinho chegou, rapaz, a gente vai fazer uma homenagem, fiquei muito feliz, ao Leandro também, Souza, também juntando, e foi muito bacana, uma energia muito bacana, acolhi os depoimentos, estou fazendo os depoimentos, dia 5 a gente vai falar com o mestre Zé Bala, vem novidades por aí. E a professora Isabel Cristina mandando aqui parabéns, excelente programa, muita luz para Isabel Cristina. Esse rapaz aqui a gente precisa, Van Grande, pontuar, porque um cara deu uma aula de história pra gente aqui, foi muito bacana. E eu
tenha uma imensa satisfação, uma imensa alegria, tá certo, Muito Vando? obrigado. Tamo junto. Obrigado. Grande abraço. Abraço Galera, a todos, Deus ilumine a todos aí, viu? até segunda-feira, se Deus quiser. Mais uma vez, muita luz. Deixe seu recado aqui, que hoje quem vai terminar o programa aqui é você. Faça um berimbau, toque uma canção, jogue duro. Pessoal, eu sou um ser humano que eu defendo o seguinte. Eu acho que para a gente ter pessoas melhores, seres humanos melhores, um mundo melhor, não só o Brasil, mas um mundo melhor. Eu acredito no indivíduo que ele tenha religião, que ele tenha educação, né? Religião, educação e pratique esporte. Porque o sedentarismo hoje, ele tomou conta de nosso convívio, do nosso dia a dia. Então, vamos praticar esporte. São essas 3 fórmulas que eu apresento para vocês e digo, vai dar certo. Um abraço grande, Deus ilumine cada um de todas as forças e todas as formas. Um abraço, pessoal. Obrigado. Bote fé. Valeu, galera. Muita luz.